Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acessando aí meu canal. Seja bem-vindo às nossas aulas de filosofia e nós vamos dar continuidade ao livro didático. Até semana passada nós tratamos sobre o tema do trabalho e a relação do homem com o trabalho. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7 e, consequentemente, o novo tema interessante, que é a busca da felicidade. Então, a aula de hoje ela pretende ser um pouco mais curta, tentarei fazer uma aula mais curta, porque ela visa a apresentação desse novo capítulo. Então, é uma introdução a essa busca da felicidade, certo? Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar os slides que preparei para a aula de hoje. Certo, então, você que já me acompanha está familiarizado com o livro que eu utilizo como referência, que é esse Filosofando, que é uma introdução à filosofia. Lembrando que todos os temas tratados nos meus vídeos, eles não tratam da filosofia de forma completa. É apenas são parcelas do pensamento de cada autor e como eles trataram dos temas que cada capítulo traz para a gente. Então, há muito mais filosofia presente nos capítulos do que aquilo que eu exponho para vocês aqui. Então, como eu falei, hoje nós começamos o capítulo 7, Em Busca da Felicidade. Eu acho que não há conceito mais complexo de se definir do que isso. O que seria essa felicidade? Então, o objetivo da aula de hoje é uma introdução à investigação filosófica sobre o tema da felicidade. Por que filosófica? Porque nós, no senso comum, a gente tem uma vaga noção do que é ser feliz. Na filosofia, esse conceito aqui, felicidade, ela é tratada de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então, o senso comum, como que a gente encara a felicidade? A gente identifica, iguala felicidade com a alegria ou satisfação momentânea. A gente vai ver que na filosofia é bem diferente como os filósofos tratam aqui desse tema, certo? Nesse capítulo em específico, a gente vai ver como que Aristóteles traz aí a definição de felicidade e como ela se separa desse senso comum. Então, se o senso comum acredita que a felicidade está próxima da alegria e da busca da satisfação imediata, Aristóteles vai mostrar que isso é uma felicidade ilusória, que a felicidade de verdade, ela não está presente nas coisas, mas no que nós fazemos enquanto ser humanos de nós mesmos, como o que nós fazemos de nós mesmos, certo? Então, isso contrasta com o senso comum. Então, o material aí do livro que a gente utiliza como referência, inclusive eu vou colocar o link para vocês acessarem esse livro de forma virtual, traz essa pintura desse artista Marc Chagall, não sei se é assim que se pronuncia. Então, vamos analisar aqui esse quadro. Então, é um autorretrato do pintor com a sua amada mulher, Bela. A gente percebe aqui que ela está flutuando, né? Quais são os outros elementos? Ele, de mãos dadas com ela, então ele está compartilhando, de certa forma, essa felicidade com a pessoa que ele ama. Tem também a grama com um lençol de piquenique, então é uma situação um tanto simples, né? Fazer um piquenique. Quando foi a última? Nossa, eu nem sei quando foi a última vez que eu fiz um piquenique. Você já pegou comida, foi comer em algum outro ambiente, numa praça, num lugar mais agradável, fora de casa? Isso é um piquenique. Quando foi a última vez que nós dedicamos nosso tempo a aproveitar o lazer dessa forma, compartilhando uma situação agradável com o outro, certo? Então, voltando aqui os elementos presentes no quadro, então, sobre a grama tem a toalha vermelha, estendida formando um piquenique, e ao fundo aqui tem a aldeia natal desse pintor, que é na Rússia, certo? Então, analisando esse quadro, de que forma esses elementos do quadro eles são significativos para explicitar a felicidade? Dito de outro modo, como que esses elementos aqui que eu circulei no quadro, de que forma eles nos aproximam, de que forma eles conseguem retratar a felicidade aqui que o pintor tentou expor para a gente? A gente percebe que é uma paisagem simples, certo? É uma condição de alegria, ele está compartilhando com as pessoas, com a pessoa que ele ama, diz respeito à cidade onde ele morava, então são elementos que trazem memórias boas, nostálgicas desse pintor. Então a gente percebe aqui que a felicidade ela não envolve o consumo, ela não está envolvendo fama, não está envolvendo dinheiro, é uma situação simples da vida. Você tem esse quadro que consegue trazer, ele consegue expor como a felicidade ela pode ser simples e trazer momentos agradáveis que não dependem necessariamente de outros recursos, certo? É a experiência que nós vivemos que esse quadro diz que está expondo. Para trazer aqui, para problematizar um pouquinho esse tema da felicidade, eu trouxe 3 filmes que eu recomendo, são de temáticas bem diferentes, e eu recomendo que você que está me assistindo
também assista a esses filmes, porque eles tratam de temáticas bem interessantes. Esse aqui eu trouxe por causa do título, né? A Procura da Felicidade. Filme belíssimo com esse autor aqui, o Will Smith. O que nós temos nesse filme especificamente? Então eu vou comentar um pouquinho dos filmes, desculpa se eu acabar dando algum spoiler. Então, esse cara aqui, o Will Smith, ele no filme, ele está tentando uma vaga de emprego. Ele está tentando também criar o seu filho. Então, nesse filme, a gente identifica a felicidade à busca de um emprego, a uma condição confortável de vida, uma dignidade, certo? E a gente percebe que nesse filme, essa busca, essa condição econômica não é fácil. Em muitos momentos do filme, a gente se emociona com a situação que tanto ele quanto o filho, eles vivenciam, nos albergues que eles ficam, na humilhação que eles passam dos outros, certo? As dificuldades financeiras. A gente percebe que essa busca que o nosso sistema impõe para a gente, a felicidade, como que o ator consegue encontrar essa felicidade nesse filme? Através do emprego que ele tem que batalhar muito para conseguir. São outras pessoas, várias pessoas batalhando por essa vaga. Ele tem que estudar, ele tem que cuidar do filho, ele tem que trabalhar. Enfim, é uma série de demandas e a gente percebe que essa busca para sobreviver no nosso sistema é difícil. Então, a gente percebe que essa felicidade ela está longe de ser fácil. Nesse outro filme aqui, a gente já tem uma crítica a esse sistema que o filme A Procura da Felicidade traz pra gente. Por quê? Porque no filme Clube da Luta, a gente tem esse ator aqui, e ele vive uma vida infeliz. Ele vive uma vida infeliz, ele acredita que a felicidade está presente nos objetos que ele compra, até que um dia o apartamento dele explode. Quando o apartamento dele explode, é como se ele tivesse que nascer de novo. E ele vai precisar nascer de novo, desapegado dos objetos materiais que ele tanto cultuava. E conforme ele vai se desapegando, ele conhece esse outro cara aqui, que vai ensinar para ele um estilo de vida um pouco diferente, que vai criticar o consumo da nossa sociedade, a nossa sociedade do consumo, a sociedade do espetáculo, enfim, a nossa sociedade que é consumista. Então, é essa crítica presente aqui do consumo atrelado à felicidade que está presente no filme Clube da Luta, e dentre muitos outros temas que o filme chega a tratar. E esse último aqui, Beleza Americana, filme também maravilhoso, onde ele também questiona a felicidade, o sonho americano. Por que ele critica a felicidade presente no sonho americano? Porque no sonho americano, a felicidade está envolvida com um bom trabalho, com os objetos que a gente compra, com a vida matrimonial, com uma vida a dois, enfim, com padrões de vida que a gente julga como ideais. Nesse filme, nós temos um cara que aparentemente conquistou esses padrões de vida, ele alcançou essas metas, mas ele é infeliz. Ele é infeliz e ele começa a redescobrir sua vida, ele começa a pensar em si mesmo, ele começa a tentar se aprimorar, ele começa a desenvolver o amor próprio. E quando ele começa a desenvolver o amor próprio, ele fica mais próximo da felicidade, certo? São filmes excelentes e eu recomendo que vocês assistam para ter noção dos temas tratados, inclusive para problematizar, de acordo com a referência, a mentalidade de vocês, os temas que são apresentados. Então, com esse pano de fundo, onde a gente apresentou essa crítica da felicidade, agora vamos começar de maneira propriamente dita o tema da aula de hoje. Então, o que significa ser feliz? Quando a gente fala feliz aniversário, feliz ano novo, felicidades, o que esses desejos aqui, eles significam? O que é ser feliz de fato? Como que você define para mim a felicidade? Dizer que a felicidade ela se reduz a uma mera condição momentânea de alegria não está certo. Por quê? Porque no momento eu posso estar desfrutando de uma situação prazerosa, curtindo com alguns amigos, mas essa condição ela é momentânea. Vai chegar uma hora que ela vai terminar e eu vou voltar para os problemas da minha existência, os problemas financeiros, enfim. Essa alegria, ela não parece ser eterna. Seria possível conseguir encontrar, desfrutar de uma felicidade duradoura, de uma felicidade eterna, uma felicidade interminável, uma condição muito mais duradoura? Será que é possível essa condição aqui dessa felicidade no mundo em que nós vivemos? Por quê? Porque nós vemos no cotidiano, nos jornais, os problemas, a desigualdade, os problemas do cotidiano, o sofrimento físico, as doenças, o sofrimento moral, as pessoas que escapam das prisões, das cadeias, da justiça,
a fome que muitas pessoas passam, a gente não consegue imaginar a quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, na completa, na absoluta miséria, certo? Pobreza e a violência, que é o mais próximo desses problemas que a gente consegue, que a gente tem mais notícia nos noticiários, certo? Então, a felicidade, ela, como conciliar essa felicidade com tantos problemas que a gente percebe no mundo? Seria possível resolvê-los? Então, a felicidade, ela está presente nos momentos de consumo. Então, a felicidade, ela está presente nos momentos de consumo, longe do trabalho, com o conforto e o prazer que o dinheiro nos proporciona. Que a verdade seja dita, o dinheiro é capaz de proporcionar muito conforto. Mas esse conforto, ele está diretamente ligado com a felicidade? Ou não? É possível ter dinheiro e ter uma vida infeliz, certo? Então, a felicidade também, ela pode se assemelhar à tentativa da gente fugir da dor. Como assim? A tentativa de não sentir dor ou sofrimento. O que é as pessoas que se afundam nas bebidas, que se afundam nas drogas, que utilizam remédios? O que essas pessoas estão buscando? Elas estão buscando fuga, elas estão tentando sair dessa realidade aqui que a gente só vê desgraça. Às vezes a vida dessa pessoa está perdida, então ela só encontra um pouco de momento de alegria nessa fuga aqui dessas substâncias. Então, é possível a gente definir, então, essa tentativa da pessoa fugir com a felicidade? Ou não? A felicidade é mais do que isso, certo? Porque em algum momento, o efeito dessas substâncias vai terminar e a pessoa vai voltar para a sua condição, para a vida que ela possui. Então, a felicidade, ela é capaz de ser encontrada nessas substâncias? Eu acredito que não. E é com essas críticas que a gente vai iniciar a apresentação dos filósofos. Então, para alguns filósofos, a felicidade ela se encontra sendo o que o ser humano faz de si próprio. O que significa o que o ser humano faz de si próprio? Significa o crescimento intelectual, moral, espiritual que a gente faz da gente. Não significa a compra de produtos ou de coisas. Significa o que a gente faz para acrescentar a nossa vida mental mesmo. É o aprimoramento do intelecto. Tentar fortalecer nossa alma, nossa mente. Isso é a felicidade para alguns filósofos. Então, para eles, a felicidade não está nos bens materiais. Dinheiro, objetos, fuga da dor, os remédios, as outras substâncias que eu citei no slide anterior, isso não nos aproxima da felicidade. Isso só nos proporciona uma condição momentânea de prazer, que vai chegar uma hora que vai acabar, certo? Então, sobre essa crítica aos objetos como sendo capazes de trazer felicidade, trouxe aqui do material também esse trechinho de Aristóteles, onde ele critica essa busca humana da felicidade através das coisas. Então, vamos ler aqui. Então, ora, esse é o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. É ela procurada sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa. Então, a felicidade que o ser humano deve buscar é a felicidade em si, e não objetos, substâncias que produzam alegria para tentar nos disfarçar sobre essa felicidade. Honra, prazer, a razão e a todas as virtudes, nós de fato escolhemos por si. Então a gente se interessa pela fama, pelos prazeres, certo? A gente escolhe essas coisas, mas isso são meios para nos alcançar a alegria. A felicidade não está presente nisso aqui, certo? Mas também escolhemos o interesse da felicidade pensando que a posse deles nos tornará felizes. Então dinheiro, fama, prazeres, é a posse deles. A gente acredita que possuindo essas coisas, nós seremos felizes. Mas, na verdade, não. A felicidade, ninguém escolhe tendo em vista esses fins, certo? Geral, qualquer coisa, nem em geral qualquer coisa que não seja ela própria. Então, a gente está escolhendo essas coisas para tentar alcançar a felicidade, mas a felicidade em si mesmo não é isso tudo que vai trazer para a gente. Então, aqui eu trouxe dinheiro, as bebidas, as drogas, os remédios, e a fama, o poder, isso tudo é ilusão. Felicidade não está presente nessas coisas. Torna a vida mais confortável, sucesso pode parecer interessante, o entorpecimento pode nos anestesiar, mas a felicidade não está presente em nenhum desses elementos. Então, como a gente está analisando aqui a fala do Aristóteles, vamos então continuar. Então, Aristóteles, ele trata da felicidade em que obra? Na obra Ética Nicômaco, o livro dedicado ao filho dele. Isso é muito interessante.
Porque ele dedica, ele escreve uma obra e dedica ao seu filho. Por quê? Porque para ele era importante que o filho descobrisse a melhor maneira de agir, para ele conseguir levar uma vida virtuosa, para ele conseguir, assim, alcançar a felicidade. Que para Aristóteles não é felicidade. Certo? A gente traduz como felicidade, mas para mostrar que é um sentimento muito mais poderoso, ele se refere como eudaimonia. Então, nessa obra, o filósofo examina a felicidade através da perspectiva teleológica. O que é teleológica? Teleológica vem de teleologia. O que significa? Teleo vem de telos, que significa fim, e logia é o estudo. Então, teleologia é o estudo da finalidade das coisas. É a tese de que todas as coisas possuem uma finalidade e um objetivo. Então, traduzindo. Então, por exemplo, na finalidade de uma árvore frutífera. Então, a árvore, ela começa como semente, ela cresce, ela fica maior. Então, qual que é a finalidade? Qual é o objetivo dessa árvore frutífera? Sobreviver e garantir frutos. Continuar a propagação da sua espécie através dos frutos. Então, a finalidade da árvore frutífera é dar frutos. Qual que é a finalidade? Outro exemplo, a finalidade da medicina. A medicina, ela pretende que o corpo se deteriore, que o corpo fique doente? Não, pelo contrário, né? O objetivo da medicina é a saúde. Então, a finalidade da medicina é a saúde. Do mesmo jeito, o homem também possui uma finalidade. Qual que é a finalidade do homem? O fim último do homem. O objetivo que ele deve alcançar? A felicidade. Certo? E como que o homem alcança essa felicidade? Através da reflexão de seus atos. Certo? Então, o objetivo do ser humano é ser feliz. Feliz aqui como felicidade, com o termo eudaimonia. Então, nessa obra Ética Nicômaca, Aristóteles ele se refere à felicidade como eudaimonia. Por que ele se refere como eudaimonia? Os gregos com certeza possuem alguma outra palavra para se referir à condição momentânea de alegria ou prazer. Então, Aristóteles ele escolhe deliberadamente o termo eudaimonia, que diz respeito à felicidade, deixando claro que esse sentimento desse conceito é muito mais duradouro do que a alegria e a satisfação momentânea. Aquela parcela de tempo, aquela duração de nós nos sentimos felizes. Eudaimonia, felicidade, é algo muito mais duradouro, certo? Então, para levar uma vida ética, é preciso refletir sobre as nossas ações. Então, ele trata da felicidade, eudaimonia na Ética Nicômaco. Então, para levar uma vida ética, eu preciso refletir sobre as minhas ações. É refletindo sobre as minhas ações, sobre as minhas escolhas, que eu me aproximo ou eu me afasto da felicidade. Então, como que eu preciso, então, analisar as minhas ações? O domínio da razão sobre o corpo. Então, o meu corpo, ele possui desejos, certo? Eu tenho desejos. Eu tenho o desejo do corpo, eu tenho o desejo da fuga da realidade, eu tenho o desejo da fama, do poder, das honras, certo? Do sucesso. Eu tenho esses desejos, mas a minha razão precisa avaliar quando eu posso ou não ir atrás ou satisfazer esses desejos, porque eles são momentâneos, eles terminam, certo? É muito mais vantajoso para mim me concentrar na minha razão com uma felicidade mais duradoura do que perder tempo com essa busca ilusória de uma vida feliz que essas coisas podem me trazer. Então, é somente com a razão, controlando o meu corpo, os meus impulsos e os meus desejos que é possível ser feliz, certo? Então, como que essas ações precisam acontecer? As minhas ações precisam ser equilibradas, certo? Porque tanto o excesso quanto a falta prejudicam o corpo e a mente. Aqui eu cito um exemplo, um amigo meu, a avó dele ficou doente, então ela precisou ir no médico, certo? Por que ela foi no médico? Porque ela estava doente, ela queria ficar saudável. E ela estava com um problema no rim, certo? Qual que foi a recomendação do médico? Beba mais água, ingira mais alimentos com água, enfim, ingira mais líquidos. Água. Líquidos é muito, muito geral. Ingira mais água. Ela absorveu isso de tal forma que ela começou a tomar muita água. Qual foi a consequência? Então, ela estava com uma falta de água no corpo. Ela foi no médico e ele falou em beba mais água. Ela bebeu demais água. O problema foi o mesmo. Então, ela, por não ingerir a quantidade suficiente, ela acabou tendo problemas, tanto quando ingeria pouco, tanto quando ingeria em excesso. Então, nos dois casos, ela teve pedras nos rins, certo? Então, ela ingeriu muita água. A gente imagina que a água pode fazer mal para a gente quando consumidas em grandes quantidades. É água. Água é vida. Beber muita água, quando que passaria na minha cabeça que beber muita água
poderia prejudicar meu corpo, enfim. Então, ela indo no médico, ele falou, não, você precisa beber menos, você precisa equilibrar, o seu corpo tem uma quantidade de água que precisa ser consumida para você ficar saudável. Então, é a mesma coisa que Aristóteles faz na ética dele. Do mesmo jeito que o corpo precisa se equilibrar, tomar ações medianas, a justa medida, ele precisa equilibrar suas ações para ficar saudável, escolher bem aquilo que a gente consome, aquilo que a gente ingere, o mesmo acontece com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso intelecto. A gente precisa sempre ter as nossas ações equilibradas para alcançar a felicidade. Então, ações humanas, elas devem visar o bem. Então, em cada uma das minhas ações, das minhas escolhas, o controle dos meus desejos, eles precisam visar o bem. Qual que é esse bem supremo que o homem pode alcançar? É a felicidade. Então, essa felicidade significa a realização da excelência, o melhor que eu posso ser. Olha que compromisso ético bacana do Aristóteles. Ele não está falando simplesmente sobre a busca de uma alegria, sobre uma busca do prazer. Não, eu estou querendo me transformar na melhor versão de mim. E a melhor versão de mim depende da minha reflexão sobre os meus atos e sobre as consequências das minhas ações. Então, o melhor de si que eu preciso desenvolver para alcançar essa felicidade de forma duradoura. Então, no caso do homem, sua excelência é aprimorar o seu ser racional. Utiliza, então, a razão para avaliar nossas escolhas de forma que nossas ações e os nossos desejos sejam equilibrados. Por isso que eu trouxe aqui o desenho da balança. Então, nem muito o excesso, nem muito a falta. A gente precisa equilibrar. Pois a gente vai chegar na experiência de ser. Então, o que é essa felicidade? A felicidade, então, ela pode ser associada a esse sentimento de satisfação em relação ao modo como vivemos. Então, eu estou vivendo aqui, o mundo cotidiano, e as minhas ações, elas dizem respeito sobre os meus atos e a consequência deles sobre os outros. Eu sou um ser que está vivendo, certo? Então, a relação, o modo como eu vivo, que vou definir a experiência da minha vivência, se é feliz ou não. Então, é através dessa vivência que eu me garanto a possibilidade de sentir alegria, contentamento ou prazer. De acordo com a vida que eu levo, eu vou experimentar esses e outros sentimentos. Por experiência, a gente sabe que o espírito não ocorre o tempo todo, esse estado de espírito, de felicidade. Então, como eu falei, felicidade duradoura, de acordo com Aristóteles. Então, eu vou levar uma vida equilibrada para tentar garantir essa felicidade. É possível manter isso o tempo todo? Não. Por quê? Porque mesmo levando uma vida equilibrada, existem imprevistos, certo? Então isso não ocorre o tempo todo. A vida feliz não exclui os contratempos. Eu posso ser uma pessoa extremamente equilibrada, feliz, mas ter uma doença, sofrer com uma dor, com a tristeza, enfim, a vida real, a vida prática, ela não dá para a gente fugir dessas coisas, certo? Além disso, realizar desejos não é suficiente para garantir a felicidade. Então, eu posso ter uma vida equilibrada e tentar ponderar os meus desejos para conseguir viver uma vida de satisfação. Mas eu preciso avaliar esses desejos, porque eles vão trazer consequências no futuro. Então, novamente, eu estou enfatizando aqui boa parte do que já mencionei no slide anterior. Então, na busca da minha felicidade, na reflexão dos meus atos, eu sempre preciso avaliar a obrigação e a minha diversão. Aqui no exemplo para vocês que estão me assistindo, entre estudar e assistir um filme. Então, eu posso abrir mão de alguma responsabilidade? Pode, nada te impede de você não acompanhar as aulas, não prestar atenção, não tentar aprimorar o seu eu, certo? Mas isso vai trazer consequências no futuro, certo? Isso vai impedir sua felicidade. Porque se a felicidade você busca diz respeito aos objetos que você vai consumir, as coisas que você vai os objetos que você vai comprar, as coisas que você vai consumir, isso vai surtir efeito. Porque se você não investir no seu futuro agora, que é estudar e abrir mão de certos desejos, consequências no futuro vão te impedir de alcançar, inclusive, a felicidade ilusória que você traçou aí, lá no passado ou agora, para escapar das suas responsabilidades. Então, agir, viver, exige a todo momento essa reflexão sobre a escolha dos meus atos e as consequências deles. Com esses exemplos, temos algo muito importante para o alcance da felicidade: a autonomia da decisão e pensar sobre as consequências daquilo que fazemos. Então, para eu ser autônomo, eu posso fazer de tudo, só que eu preciso assumir as consequências dos meus atos. Inclusive, para eu desenvolver essa autonomia da escolha dos meus atos,
Eu preciso ser consciente. Por quê? Porque o meio muitas vezes me influencia. Então, nas nossas aulas anteriores, onde a gente tratou sobre o trabalho ele acaba obrigando a gente a fazer o universo, o sistema, o trabalho, ele acaba obrigando a gente a aceitar coisas que nós, às vezes, nem desejamos, para tentar garantir nossa sobrevivência, o pagamento das contas, nosso alimento, enfim. A gente acaba sendo influenciado por N fatores na nossa vida cotidiana. Se a gente não manter os olhos abertos e a nossa consciência atenta, a gente vai acabar agindo sem pensar, certo? Então, a gente precisa refletir se nós somos livres de fato, para não ficar sujeito às influências externas dos meios e acabar cumprindo sonhos alheios ou vivendo a vida do outro, tal como o outro deseja para nós, certo? Isso acontece em quê? Como a gente já falou na nossa aula passada, nos vídeos passados que falavam sobre o trabalho, isso acontece em sociedade massificada. O que é sociedade massificada? É quando todo mundo pensa igual, quando a gente abre mão do nosso senso crítico, certo? E isso acontece muito nos dias de hoje. Com as redes sociais, com os padrões transmitidos nos vídeos, nas músicas, padrão de corpo, estilo de vida, a gente acaba ficando massificado. Todos acabam pensando igual e acaba não criticando isso tudo que a gente acaba consumindo, certo? Então, infelizmente, na nossa sociedade, os comportamentos tendem à padronização. E nessa padronização, nessa massificação, vamos consumir filmes, séries, músicas que vão trazer para nós ideais ilusórios de felicidade. Bebedeira, vida vazia, busca pelos amores descartáveis, satisfação imediata, prazeres, enfim. Infelizmente, a nossa sociedade ela tende a reforçar esse tipo de padrão, porque a gente não vai estar aprimorando o nosso intelecto. Então, é vantajoso para uma sociedade manter as pessoas dessa forma. Nós precisamos acordar e ir atrás da verdadeira felicidade, não sofrer aqui essa influência dos meios. Então, quando agimos de acordo com os nossos próprios projetos de vida, é quando nós decidimos de modo coerente. E para a gente decidir sobre os nossos projetos de vida, nós precisamos estar conscientes para saber sobre todas essas influências que recebemos. Então, para saber se a gente está sendo autônomo ou se nós estamos sendo influenciados, precisamos constantemente refletir sobre as nossas escolhas, os nossos desejos, para a gente avaliar essa felicidade que nós buscamos, certo? Sobre isso, a gente tem um comentário do Roberto Mizrahi, esse cara aqui, esse velhinho aqui simpático, onde ele fala sobre esse novo ser humano que está surgindo, certo? Que é a experiência de ser. Então, nessa experiência, o sujeito não é mais fragmentado ou dispersado entre diversas personalidades. A gente viu no vídeo sobre o trabalho e o consumo, a relação do homem com o trabalho, a gente viu que acabamos dividindo a nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida de lazer, certo? Para ele, o ser humano ele não se fragmenta dessa forma. A gente precisa englobar, trazer tudo, abraçar todas essas nossas personalidades, tentar desenvolver a nossa vida feliz de acordo com esse eu que se preenche com essas várias camadas. É como se o ser humano fosse um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha significa uma parte da nossa vida, vida profissional, vida familiar, vida do lazer, enfim. E a gente precisa, para garantir esse nosso ser, nossa identidade, juntar essas peças e desenvolver a nossa identidade. Afinal, a gente não pode simplesmente fugir das outras obrigações, elas sempre estão lá. Então, o melhor que nós fazemos é compor essas parcelas, não ficando fragmentados, para aceitar, satisfazer com a vida que nós temos. Então, nessa experiência, o sujeito não é mais fragmentado ou dispersado entre diversas personalidades, que opõem, por exemplo, a vida profissional, a criação, a atividade utilitária, a atividade estética, a relação burocrática e a relação autenticamente pessoal. Ele se encontra, ao contrário, esse novo sujeito, ele se encontra unificado, ao mesmo tempo em que unifica essas diversas atividades para o seu propósito existencial principal. Ou seja, eu tenho uma meta a ser alcançada. Não adianta simplesmente esquecer as minhas outras obrigações e buscar essa meta. Eu preciso encaixar todas essas parcelas da minha vida para ir atrás do meu verdadeiro sonho, dessa minha felicidade, do meu propósito. Personalidade unificada se aprende, então, como uma adesão afirmativa a si mesma. E é essa adesão vivida como satisfação ou bem-estar existencial. Então, somente quando eu completar, quando eu encaixar todas essas parcelas de mim, que eu vou poder
desfrutar dessa satisfação de bem-estar, que é o meu próprio eu que existe, certo? Que envolve tudo isso, todos esses setores da minha vida, que pode ser aprendida como uma espécie de permanência alegre e sua própria identidade. Então, é olhar para a sua própria vida e se sentir satisfeito. Então, é isso que nós devemos fazer. Então, não adianta ficar num trabalho infeliz e tentar garantir a felicidade longe desse trabalho. Não, precisamos tentar encaixar tudo isso para alcançar essa nossa identidade, essa nossa felicidade. É esse prazer existencial inconsciente de ser e de existir como sujeito e como vida que chamamos de alegria. Então, é olhar para tudo que nós temos e sentir essa satisfação, essa de alegria que nos leva à felicidade, que é a aceitação ou a busca pelo nosso propósito, englobando e encaixando tudo. Então, a reflexão sobre o que fazer na nossa vida para alcançar a felicidade nos coloca diante de escolhas morais. Então, eu não posso simplesmente ir atrás dos meus desejos, satisfação dos meus prazeres, certo? Porque a minha vida não é só isso, existem obrigações, existem outros objetivos. E se eu levar uma vida apenas de prazeres, eu não vou chegar a lugar nenhum. Certo? Eu preciso ponderar, equilibrar, como desejava Aristóteles, as minhas escolhas entre os meus desejos e a minha razão. Então, nossas escolhas, elas causam impacto nos outros. Isso que eu trouxe aqui, desenho essa imagem do dominó, certo? Então, eles estão todos empilhados, parecem que estão isolados, certo? Há espaço entre eles, mas quando a gente, uma mera ação, empurrando um, faz todos os outros também cair. Certo? É assim que funcionam as ações humanas. Uma ação aparentemente inofensiva pode gerar uma reação em cadeia e trazer uma grande consequência lá no final. Então, nossas escolhas causam impacto nos outros, sendo assim, quando agimos, precisamos pensar sobre as consequências da busca da nossa felicidade, certo? Até que ponto eu sou capaz de passar por cima do outro para garantir a minha felicidade, para garantir o meu prazer, para garantir a minha satisfação. Isso é errado. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em conjunto, vivemos em sociedade. A gente precisa refletir sobre os efeitos das nossas ações. E outra questão, porque a felicidade e a busca da felicidade outra questão que ela abre é a possibilidade de compartilhar essa felicidade de maneira geral, de maneira coletiva. Como assim? Bom, então existe a felicidade particular, que é a busca ou pela minha satisfação, ou a busca do meu aprimoramento, o aprimoramento de mim mesmo, de si próprio, só que existe a felicidade coletiva. Como que eu consigo garantir a minha felicidade sabendo que existe fome, violência e miséria? Então eu preciso compartilhar essa felicidade. Então a felicidade, ela envolve decisões e compromissos políticos. E é assim que a gente consegue trazer essa felicidade para o campo coletivo. Então, existe aí uma ideia vaga de igualdade, onde a gente dá os mesmos objetos, as mesmas oportunidades, as mesmas condições para todos, sem levar em consideração as características de cada um, certo? As necessidades que cada um precisa para conseguir buscar aí a sua vida feliz, a sua felicidade. Então, a gente não pode desejar apenas a igualdade. Precisamos proporcionar a todos o suficiente para que as mesmas oportunidades sejam conquistadas com o mesmo esforço, com o mesmo sacrifício. É isso que diz a equidade. Então, ao invés de eu dar, então, nesse exemplo aqui, a mesma bicicleta para pessoas com corpos e condições diferentes, eu adapto os meios para garantir que eles consigam chegar ao seu objetivo, certo? Para que a gente consiga perceber, olha só essa aqui que bacana. Então, eu vou dar uma bicicleta para um paralítico, para um paraplégico? Não, eu vou adaptar a bicicleta para que ele consiga desfrutar aqui desse esporte ou chegar onde ele deseja com esse veículo. Certo? Então, o pedal aqui onde está, certo? Que a bicicletinha menor. Então, é isso. Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje, certo? Eu espero que essa introdução tenha servido para mostrar como que nós vamos tratar da felicidade nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos capítulos, certo? Então, mantenham em mente, a felicidade que nós vamos tratar é diferente daquela que é tratada no senso comum, é uma felicidade mais duradoura e diz respeito, para alguns filósofos, ao desenvolvimento do intelecto. Para outros, diz respeito às ações políticas, a maneira como nós convivemos em sociedade, certo? E na semana que vem, nós continuamos esse assunto. Até lá. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.